Bom dia. Hoje eu tô chegando aqui 4 minutos mais tarde. Estava sem o áudio do meu microfone. E essas coisas é interessante, né? Por mais que a gente coloque o tempo exato e calcule o horário que vai acordar, até fazer o café, até se arrumar, até vir aqui, dá certo. Então, matematicamente, o tempo cabe naquilo que você vai fazer. Só que às vezes acontecem coisas que não estavam no script, não estava no previsto. E é o que acontece na obra também. Então, não dá para deixar... Claro que tem coisas que faz parte, não tem como prever. Mas tem coisas que dá para prever. Então, dá também para estar ali naquele espaço de tempo, essa previsão. E se acontecer, que é a margem, né? É a margem que a engenharia deixa de segurança, é a margem também que você tem que deixar de segurança para os afazeres do dia a dia, e a margem que você tem que deixar de segurança para o seu trabalho, para as suas coisas, para o seu dia, né? Até para eu preparar meu café e vir aqui. Hoje eu acordei com um pensamento. É como se fosse uma pergunta na minha mente. Kátia, para quem é seu trabalho? Eu tenho um cliente mais indicado, mais adequado. Quem é meu cliente, né? Qual que é o perfil do meu cliente ao longo desses 32 anos? E vocês sabiam que tem? Porque acaba que as relações, né? Onde nós estamos falando de relações entre arquiteto e cliente, acaba se tornando uma relação de amizade. Não que vai se tornar aquela relação de amizade para sempre, aquela amizade mais estreita, mas você acaba tendo uma relação de amizade e sim, às vezes se torna essa relação bastante estreita. E também meus amigos são meus clientes. Então, porque na relação cliente e arquiteto, principalmente, é a minha visão, né, ao longo desses 32 anos, é o que aconteceu, na verdade. Não chega nem a ser a minha visão, é o que aconteceu. A gente tem que ter uma comunicação muito clara, muito limpa. Eu tenho que entender a necessidade do meu cliente. Então, não tem como eu entender a necessidade do meu cliente se eu não tiver uma relação com ele. Porque não adianta só ele falar, olha, eu quero isso, eu preciso disso. Porque nem sempre aquilo que ele quer é o que ele precisa, ou aquilo que ele acha que quer é o que realmente ele quer. Então, entender essas sensações, essas informações que estão aí por trás dessa fala, às vezes, do cliente, é muito importante. E daí não tem como você não conhecer esse cliente mais a fundo. Então, se ele vai só dentro do seu escritório e fala o que quer, ok, você pode até fazer um projeto, mas talvez vai ter muitos pontos que não são importantes. Kátia, então quer dizer que para eu fazer um projeto com você eu tenho que ser sua amiga? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a relação tem que ser mais próxima. Eu tenho que entender os pormenores do meu cliente, a vida do meu cliente, o que realmente ele necessita e o que ele deseja mais internamente. Ao longo desses anos de arquitetura, eu fui procurar outras ciências para entender melhor meu cliente. Primeiro para entender a mim, porque é uma relação, por mais que eu vá construir algo para alguém, que eu vou projetar, não existe aquilo, eu vou trazer algo para a vida dele, que vai ficar ali o tempo todo. A arquitetura não é algo que você faz, é uma festa, você faz e acabou. Não, é algo que a pessoa vai conviver 24 horas, ou todos os dias, durante anos. Então, se você não souber exatamente quais são as escolhas para que aquela pessoa tenha
mais vida, mais qualidade de vida, vai ficar uma arquitetura impessoal, vai ficar alguma coisa que é linda, mas não me ressoa, né? Então, essa relação, ela pode ser construída ali em pouco tempo, né? Você vai conversando, você vai entendendo, você vai percebendo. O que, na verdade, eu vou percebendo, né? O que a gente vai percebendo, não sei se todos os arquitetos fazem isso, é olhar entre as linhas, olhar por detrás daquilo que a pessoa está trazendo, né? Então, como eu já disse para vocês, as casas falam, né? As casas importam, porque elas falam a rotina da pessoa. Muitas vezes você fala, na verdade, toda vez que eu for construir, que eu vou entender mais essa necessidade da pessoa, eu vou ter que olhar a casa dela, aonde ela vive. E às vezes a pessoa fala assim, muitas vezes, né? As pessoas já falaram pra mim, Kátia, não precisa, nada daquela casa eu quero. Mas é justamente por isso, eu preciso entender o que é o que ela não quer. O que é que daquela casa ela não quer mais. E o que é que daquela casa ela quer. E outra coisa, independente da casa, se ela não tiver absolutamente nada, eu vou conseguir entender a rotina e os modos daquela pessoa. Eu vou entender a rotina e os modos daquele meu cliente. Eu vou entender coisas que esse cliente está vivendo que ele não conseguiu detectar de uma forma técnica. Então, eu vou entrar nesse meio e perceber detalhes, e esses detalhes, tá escuro ainda ali, esses detalhes vai fazer com que eu consiga compreender melhor esse meu cliente. Então, ao longo dessa minha carreira, eu fui estudar astrologia para entender. Kátia, astrologia é personalizada, é muito diferente. Eu sei, mas eu fui estudar. E fui entender mais também sobre isso. Então, por exemplo, eu percebi as principais características do cliente. A primeira, né? Você está vendo um cliente pela primeira vez, você não sabe do histórico dele. Por mais que você faça ali um briefing, por mais que você faça ali um levantamento. Então, entender ali, de repente, qual que é esse primeiro... O signo dele, por exemplo, já me dava alguma informação. Correta? Às vezes não, mas ele me dava um norte. Depois eu fui fazer PNL, né? Por que eu fui fazer PNL? Porque eu, quanto ser humano, precisava entender aquele outro ser humano para ser mais assertiva com ele. Eu fui fazer PNL para entender como que as pessoas entendem a vida, como que as pessoas guardam as informações. Então, muitos clientes chegavam com informações que eram dos pais, era a realidade dos pais. É o que eles aprenderam quando criança, a importância, um sonho do passado, de uma outra época, que não condiz mais, às vezes, com a época que a pessoa está vivendo, né? Ou é um sonho de alguém, é a visão de alguém, é a casa de alguém que faz uma projeção ali no que a pessoa quer. Então, a gente vai entendendo tudo isso e vai conseguindo explicar para o cliente para que ele realmente tome a melhor decisão e você traga a melhor solução. Então, quem é meu cliente? Quem se importa com isso, tá? Depois eu fui fazer coach, self-coach, master coach business, para entender as relações, né? Para entender também ferramentas, porque o coach tem ferramentas importantíssimas para prazo, planejamento, execução, e entender as características não só do meu cliente, mas de todos da obra. Porque o maior trabalho, e é um trabalho que eu faço, que eu percebo que na maioria dos projetos e das construções não tem, é essa relação entre as pessoas, é entender essas relações, é mediar essas relações. Porque de um lado eu tenho um cliente, contratou um projeto, daí aqui no final tem a obra dele, né? Pronta. Só que daqui até aqui tem a obra, tem a construção. E quem que está envolvido nessa construção? Pessoas, né? Vendedores, profissionais prestadores de serviço e também entregadores, amigos, vizinhos.
Então, para que esse projeto que foi pensado, que foi estudado, que foi desenhado para este cliente chegue aqui na forma final, o mais fidedigno com o projeto, tem esse meio campo. Se esse meio campo aqui não for mediado, conduzido, isso aqui fica muito diferente disso aqui. Lembra, isso aqui ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi feito detalhes. E esse aqui precisa ser. Só que como tem pessoas aqui, isso aqui pode ser muito diferente. Então, esse meu trabalho de mediação, de entendimento dessas pessoas, é o que vai garantir duas coisas. Que isso aqui seja igual a isso. Claro que às vezes tem coisas que têm que ser decididas aqui no meio do caminho, ok, ajustes. E que o meu cliente não tenha um estresse aqui dentro dessa obra. E que essas pessoas aqui, é meu trabalho também, consigam fazer da melhor forma possível. Desempenhar ali o seu papel da melhor forma possível. E não só desempenhar o seu papel da melhor forma possível, mas ser feliz durante esse processo o máximo que dá. Então, é ser satisfeito, é trazer realmente uma energia positiva para esse trabalho. E não ser um caos, um nervosismo, uma angústia. Isso aqui vai ser casa de alguém. Então, quem é meu cliente? Meu cliente é quem percebe isso. Meu cliente é quem dá valor para isso. É quem dá valor para tudo isso. Que entende os pormenores da relação humana, que entende os pormenores da importância do bem-estar, que entende os detalhes, as minúcias. Não que entenda, não é que entenda, a palavra tá errada. É que valorize, é que saiba, é que dê importância, é que compreenda que é importante. Então, nós somos seres humanos com corpos, né? Com energia, com sentimentos, um conjunto de coisas. As coisas que acontecem à nossa volta nos impactam, nos interferem na nossa vida. Então, passar por uma obra sem esse cuidado dessas relações é muito complexo. Tem muito impacto aí na vida da pessoa. Então, o meu cliente, as pessoas com quem eu trabalho, têm essa percepção. Elas querem isso. Não é o resultado pelo resultado, o importante é dar e dar lucro. Não. Claro que o lucro importa, a economia importa, então de dinheiro, de energia, de estresse, de tempo. Então, todos esses movimentos dentro de uma obra, desde a concepção do projeto até o final, é o que eu cuido. É essas relações que está por trás. Então, eu fiquei pensando quem é esse meu cliente, quem foi esse meu cliente, quem sempre foi esse meu cliente. É esse cliente que percebe a importância. Kátia, então você só faz obras grandes? Você faz assim uma pequena reforma, um estudo de caso? Gente, não tem escala. Pode ser o grande, pode ser o médio, pode ser o pequeno, pode ser o micro. Porque o meu principal dentro da arquitetura é a pessoa. Então eu consigo fazer uma análise da sua casa hoje, se ela acabou de ficar pronta, se ela não está pronta há muito tempo, se ela é pequenininha, se ela é alugada, se ela é grande, e ver se ela tem esses detalhes. Eu vou analisar a sua casa pelo aquilo que ela está dizendo de você, aquilo que você realmente precisa para atender e melhorar a sua nova fase. Então, às vezes a casa ela foi montada para uma fase, mas ela precisa de outra fase. Então, essa outra fase, gente, ela precisa ser adequada. Então, não dá para viver em uma casa que ela não diz mais com quem você é hoje. Não dá para você... Eu vou fazer meu mestrado, por exemplo, né? Tem vários clientes
fizeram mestrado, tem mestrado. Fazer um mestrado, a pessoa tem que dedicar muito tempo ao estudo, à escrita, à pesquisa, né? Então, dentro da casa dela, ela tem que ter ali o quarto de mestrado, a mesa de mestrado, o canto de mestrado. Ela tem que ter ali algo que ajude ela a fazer esse mestrado. Não vai, a pessoa que não tinha parado de estudar tal e de repente resolveu fazer mestrado, não vai ter na casa dela um canto específico para o mestrado. Então, como ela vai ter que abrir uma janela na vida para fazer esse mestrado, estou dando exemplo de mestrado, mas pode ser qualquer outro tipo de estudo ou qualquer outra coisa, tá? Como ela vai abrir essa janela para fazer isso? Ela tem que abrir essa janela dentro da casa dela. Ela tem que ter esse espaço físico, porque ela vai permanecer muito tempo ali permanecer ali por muito tempo. E muitas vezes ao dia. Ou seja, só os finais de semana, mas por muito tempo. Então, ela tem que ter a mesa estruturada, a iluminação estruturada, o computador ali fácil de ligar, os livros que ela vai escrever, as canetas e tudo mais, aonde vai pôr o copo d'água, o apoio para o copo d'água, né? Ela tem que ter o apoio para o copo d'água. Ela não pode colocar na mesa e daí toda hora fala, nossa, derramou água aqui. Ela tem que eliminar todos os ruídos para que ela faça aquilo que ela fez. Então, a casa ela tem que ter isso, tá? Então, isso é o que eu trabalho no fundo, essa relação, essa importância desse ser humano. Então, conhecer o meu cliente vai fazer com que eu compreenda mais. Kátia, é uma grande obra onde o cliente só quer os resultados. Também, porque mesmo assim eu vou ver qual que é o resultado que ele quer para que ele atinja aquele objetivo de uma forma mais rápida, talvez, se essa for a necessidade dele, mais enxuta, sem tanto risco, sem tanto desvio. Porque daí eu vou entender todos, e quanto mais grande é a obra, mais pessoas envolvidas estão ali. Então, essas relações humanas precisa ser conduzida, precisa ser orquestrada, precisa que aquilo aconteça de uma forma equilibrada mesmo, como se fosse uma sinfonia. Desde a pessoa que varre ali o canteiro de obra ou aquela obra, o porteiro, às vezes, daquela obra, todos importam no processo. Todos têm que estar trabalhando da melhor forma possível. De eficiência, claro, mas emocional. Se você tiver alguém dentro da sua obra que está com muitos problemas emocionais, está triste, está com... Cara, não vai funcionar, não vai dar. Então você conversa com todo mundo. Não, mas a gente detecta. A gente vai pontual. Fala, fulano, tá tudo bem? Qual que é o problema? Você envolve pessoas de diferentes pensamentos de uma obra. Diferentes culturas, diferentes realidades e pensamentos. Então, muitas vezes, como uma pessoa chegou e deixou um saco de cimento ali, aquilo foi agressivo para o outro que está lá atrás. Mas aquele deixou ali porque ali era um lugar que estava vazio. E às vezes esse detalhe cria atrito, cria briga, né? Ou cria uma inimizade ali dentro, que o resultado é a obra. Eu vou dificultar o trabalho de fulano. Só que você dificultando o trabalho de fulano, na verdade que vai perder o cliente, porque a obra não é do fulano. A obra é do cliente, entende? Então, se você não tiver ninguém que olhe isso, você vai ter muito desgaste, sabe? Porque essas questões vão ser abafadas e você vai pensar só o resultado disso. Atrasou a obra, choveu, fulano não veio. Mas tudo isso, ao longo do dia, ele pode ser pontuado, evitado, conduzido. Então, conduzir tudo isso é o meu trabalho, tá? Então, não é conduzir só uma planilha. Então, gente, pode ser uma obra que não tenha ninguém, que a pessoa esteja aí fazendo uma decoração sozinha, uma mudança sozinha. Pode ser as que tenham já projetos, tenham arquitetos, tenham os decoradores,
tem o design, tem o engenheiro, pode ser uma obra grande, mas alguém tem que integrar esse grupo, alguém tem que falar esse grupo. Ao longo dos 32 anos já fiz projeto, já executei projeto de outras pessoas, já fiz só a obra, fiz de tudo, né? Já disse aqui que sou arquiteta raiz, que a gente faz tudo porque a gente entende o processo. Então, você não precisa se especializar em uma obra. Você entende o processo de A a Z, né? E você caminha por isso, porque você sabe como fazer cada detalhe, a pesquisa, o levantamento. Então, o que eu percebo trabalhando como sendo só arquiteta da obra? Às vezes, a quem vai executar não quer conversar com você. O pedreiro não quer conversar com você, quer conversar direto com o cliente. Só que você está ali para preservar o cliente. Por que isso? Porque, de repente, essa pessoa já teve uma realidade em outra obra que o arquiteto foi muito, né? Eu ouço muito isso. Foi muito nariz empinado, mal educado. E às vezes não foi, mas é a realidade daquela pessoa que viu aquilo. Então, você tem que desconstruir aquilo que aquele pedreiro está pensando e criar uma nova relação, mostrar para ele uma outra realidade. Por quê, Kátia? Porque ele vai ficar ali, você depende dele, você precisa que ele faça, você precisa que ele entenda, você precisa confiar nele, é uma relação de confiança. Por quê? Porque você tem que proteger teu cliente. Não adianta nada, você não vê, você vira as costas e algo que está lá fechou a parede e deixou algo lá que não podia ter deixado. Você não viu. Então você tem que ter essa relação de confiança, você tem que muitas vezes desconstruir essa verdade que eles têm sobre ou o arquiteto, sobre o engenheiro ou sobre o cliente. Então, são tantos meandros, mas o meu cliente valoriza isso, que é o trabalho que eu entrego. Que é aquilo que está por trás do que está na frente. É nas entrelinhas, então é nas relações, é nas sensações, é no resultado geral. Porque nós não somos só físico. A casa não é só tijolo. A casa não é só um montoado de coisas. O pedreiro não é só o pedreiro, o entregador não é só o entregador, sua vida não é só sua vida. Tudo importa numa relação, tudo importa no resultado. Então, de verdade, eu me importo com pessoas, de verdade, eu me importo com o sentimento das pessoas, desde o pedreiro, desde todo mundo. Então, você é aquela arquiteta que vai lá, vai trazer bolinho para o pedreiro, vai fazer... Não, gente, não tem nada a ver isso. Mas eu sei que quem está ali é um ser humano. Então, eu, como arquiteta, vou facilitar ao máximo o trabalho dele para que ele renda. Não que eu vou facilitar para o trabalho ficar fácil, mas para que ele renda. E se eu puder contribuir para que ele entenda algo, eu vou fazer. Entende? Porque o meu objetivo e o objetivo dele também é que aquele projeto saia. E o meu cliente quer que aquele projeto saia. Então, esse é o ponto principal do meu trabalho. Então, bom dia para você. Uma água, que é importante. Eu tomo sempre água. E eu tomo sempre café. Eu gosto do café. Café sem açúcar. É uma delícia. Beijo para vocês e até amanhã. Obrigada pela companhia.